A Marvel Epic Collection é uma linha de publicações que lá nos Estados Unidos já tem centenas, isso mesmo, centenas de títulos publicados. São volumes parrudos que vêm em média com 20 edições, com 20 issues americanos em cada edição. É metade de um ônibus, ok? Só que há uma capa cartão, fácil de ler, fácil de carregar, né? E ela é mais barata do que metade de um ônibus. Ela não é lançada na sequência, tá? Essa aqui, por exemplo, é o volume 10 dos Vingadores. Você compra uma edição, aí eles lançam a 10 dos Vingadores e depois lançam a 20 do Quarteto, aí depois lançam a 1 dos Vingadores. Vão lançando assim, você compra o que você quiser. Se você quiser fazer a coleção de um personagem só, você faz. Se você quiser pegar as melhores fases, as melhores histórias de um personagem, você faz dessa maneira. Quando a Panini anunciou que iria lançar a Marvel Epic Collection no Brasil, eu fiquei muito empolgado, porque como essa coleção pega todas as fases da Casa das Ideias, o leitor brasileiro poderia ter acesso com mais facilidade a histórias que fazia tempo que não eram publicadas aqui ou que nunca foram publicadas nem republicadas aqui, né? Só que à medida em que foram sendo anunciados os lançamentos, à medida em que esses lançamentos foram feitos, eu fiquei um pouco com sentimentos misturados em relação a essa coleção. Essa coleção poderia ser brilhante, poderia ser a melhor publicação em bancas, pelo seu formato, que agrega tudo de bom, bom preço, boa maneabilidade, só que a escolha de alguns desses títulos deixou a desejar. Nesse vídeo, eu vou meio que brincar de editor. Vou lembrar dos tempos dos fóruns em que a gente falava assim: eu gostaria de propor um mix para DC e fazer a minha coleção perfeita da Marvel Epic Collection. Vou analisar cada um dos 14 títulos que já foram lançados ou anunciados. Vou dizer aqueles que, ok, isso foi um acerto, essa foi uma boa decisão lançar esse título. E aqueles que não forem isso, eu vou propor outro no lugar. Vou dizer qual título poderia ter entrado nesse lugar. Com sorte, algum editor da Panini vai ver esse vídeo e talvez lançar alguns desses títulos futuramente na coleção, ok? Então, bem-vindo viajante, eu sou Marcelo Santos. Se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas gostaria de começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. O primeiro volume da Epic Collection brasileira foi Quarteto Fantástico no Fluxo do Tempo, que é o início da fase desenhada pelo Walt Simonson. Walt Simonson, muito famoso pela fase dele escrevendo e desenhando o Thor. E quando eu vi esse lançamento, eu pensei, ok, não é ruim, não é desprezível, mas tem coisa melhor que poderia ser lançada do Quarteto Fantástico, por exemplo. Por exemplo, o final da fase do Stan Lee e do Jack Kirby, que todos falam que é a grande fase clássica do quarteto que deu a base para todo o resto, a fase que é rivalizada, mas não superada pela fase do John Byrne. E essa fase só foi lançada no Brasil até o número 60, e o Stan Lee, ou melhor, o Jack Kirby, ele sai do título no número 102 da edição americana do Quarteto Fantástico, né? Nós temos aqui o que foi publicado no Brasil até essa fase aqui que saiu na Salvat e saiu também na coleção clássica Marvel da Panini. Então, são os desenhos do Kirby, as ideias alucinantes, toda essa base, os grandes vilões, etc. Então, eu pegaria esses dois volumes que foram lançados do Quarteto Fantástico, que são a sequência, No Fluxo do Tempo e o novo Quarteto Fantástico, e eu substituiria por dois volumes da Marvel Epic Collection, que são The Name is Doom e At War with Atlantis, O Nome é Destino e Em Guerra com a Atlântida, que aí pegaria toda
a fase, todo o final da fase, escrita por Stan Lee e desenhada por Jack Kirby. A seguir, veio Vingadores, Operação Tempestade Galáctica. E sim, esse foi um grande acerto. Essa é uma história épica dos Vingadores, um crossover que passa por todos os títulos, tanto da equipe quanto do Capitão, do Thor, do Homem de Ferro. E eles vão para o espaço para impedir uma guerra entre o Império Kree e o Império Shi'ar, causando dissensões no grupo, causando dilemas éticos, e é uma história fechadinha, você não precisa ler nada nem antes, nem depois, um excelente volume para qualquer colecionador. Vingadores, Operação Tempestade Galáctica. Ponto para Panini. Terceiro lançamento dessa coleção foi Novos Mutantes, Renovação. Novos Mutantes são a nova geração de alunos da escola do professor Xavier, a malhação dos X-Men, ou os novos titãs dos X-Men. Eu particularmente não gosto dessa equipe, não simpatizo com os personagens, mas entendo a sua importância e concordo, sim, é um bom título para publicar, porque quem é fã da franquia X vai querer ler, quem não conhece vai querer conhecer, é o começo é a origem do grupo, as primeiras histórias, é o Chris Claremont desenhando. Então, ok, foi uma boa escolha os Novos Mutantes. Depois veio o Capitão América, a primeira luz da aurora. Esse encadernado, esse volume da Epic Collection, tem duas fases dentro dele. Tem a primeira, todo o run desenhado pelo John Byrne, em que temos aí o Capitão América sendo candidato a presidente dos Estados Unidos, Capitão América lutando contra vampiros, Capitão América lutando contra robôs. Uma história sensacional, muita ação, muita aventura. Byrne no auge, só por isso já valeria a compra do encadernado. E na segunda metade desse volume tem o início da fase do J.M. DeMatteis e do Mike Zeck. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eram eles que estavam fazendo as histórias do Capitão América. Então temos aí a nova namorada do Capitão, a Bernie Rosenthal, Labareda, Porco Espinho, várias histórias que marcaram a minha infância. Então, sim, eu pretendo ainda, mesmo tendo já metade dessa história, por causa do J.M. DeMatteis e do Mike Zeck, eu pretendo comprar esse encadernado. Depois veio Homem-Aranha, Ameaças por Todos os Lados. Uma edição bem simpática, com desenhos do Mark Bagley, que eu gosto muito. Ação, aventura, tudo que o Homem-Aranha é. Ação, aventura, humor, união com outros heróis para derrotar uma ameaça maior. Tudo certo. Porém, os fãs do Homem-Aranha já têm muitas oportunidades de ler o Homem-Aranha. Seja nos ônibus, nas sagas, na edição definitiva, na Marvel Vintage. Então, eu aproveitaria o espaço da Epic Collection para dar oportunidade a outros personagens. Por exemplo, a Miss Marvel. Não a Miss Marvel de agora, a Kamala Khan, mas a Carol Danvers, que antes de ser a Capitã Marvel, começou sua carreira como Miss Marvel. Semelhantemente ao Homem-Aranha, esse encadernado Miss Marvel, This Woman, This Warrior, ele tem ação, aventura, união com outros personagens, dilemas da identidade secreta da Miss Marvel, que é a Carol Danvers, que elas têm uma dinâmica de dupla personalidade. Compraria com gosto esse encadernado da Miss Marvel se fosse lançado. A seguir veio Punho de Ferro, a Fúria do Punho de Ferro. Já dá para ver que eu manteria na coleção, tanto que eu comprei a edição brasileira. E aqui nós temos a Marvel surfando na onda do Kung Fu, as primeiras histórias do Punho de Ferro, antes dele ter revista própria. E quando ele passa a ter revista própria, ele é escrito por Chris Claremont, desenhado por John Byrne. Sim, a mesma dupla que revolucionou os X-Men. Não dá para perder isso aqui. Ação, aventura, belos desenhos, super-herói no talo, gibizão. Vale muito a pena. E aí, tá gostando? Deixa aí sua curtida, compartilha esse vídeo, chame outras pessoas para assistir, Precisamos cada vez mais agitar aí. Faz esse favor, dê essa curtida aí nesse vídeo que você nos ajuda muito. Tá legal? Continuando, tivemos o lançamento de Thor, a Árvore da Vida. E aí eu pensei, meu Deus, por que republicar isso?
Isso aí é anos 90, a Marvel estava em decadência. Todos os heróis usavam jaquetas ou correntes e o Thor não fugiu dessa regra. Inventam que o Thor, na verdade, todos os asgardianos não são deuses, mas são alienígenas. E é uma história ruim. Só o que salva são os desenhos do brasileiro Mike Deodato, mas é ruim. Por que, Marvel? Por que, Panini? Por quê? Por quê? Quer publicar uma história do Thor? Publica The Fall of Asgard, a Epic Collection que contém as últimas histórias desenhadas pelo Jack Kirby e as primeiras histórias do John Buscema. Histórias que saíram lá na saudosa Heróis da TV. Quem lembra vai saber como aquilo era bom, épico, aventureiro, mistura de mitologia com space opera. Isso é bom, tá? Então vai publicar do Thor? Publica ali Thor lá dos anos 70, do John Buscema, tá bom? Não dos anos 90. Esse aí foi epic fail, falhou aí a escolha da Panini, tá legal? Mas no Surfista Prateado eles acertaram. Surfista Prateado eles pegaram o arco Liberdade e que é a continuação direta. Alô, Carlos, do Quadrinhos da Gravata. Se você gostou de Surfista Prateado Origem, você vai adorar Surfista Prateado Liberdade, e que é a continuação direta, né? Depois do Stan Lee e do John Buscema, são as aventuras do Surfista Prateado, livre pelo Cosmo. Muito bom, vale muito a pena. Comprarei, estou aguardando aí as condições para comprar esse Epic Collection. Cavaleiro da Lua, Maus Presságios. Aqui parecia uma boa ideia. Vou apresentar o personagem Cavaleiro da Lua, então vou começar mostrando todas as edições em que ele apareceu antes dele entrar no seu título principal. Só que não deu certo, porque essas histórias em que ele aparece primeiro, além de serem ruins e chatas, elas confundem mais do que ajudam, porque o personagem era um no começo e depois ele muda e passa a ser outra coisa. E aí o leitor que vai pegar isso vai ficar, ué, mas ele era uma coisa, depois era outra. É muito melhor começar pelo segundo encadernado do Cavaleiro da Lua, que aí nós já temos como ele deve ser. Um herói urbano, detetivesco, envolvido com a criminalidade, envolvido com a maldade humana. Aí você vai pegar o filé do Cavaleiro da Lua. Seria o arco Shadows of the Moon, Sombras da Lua, né? Isso seria o ponto ideal para começar o Cavaleiro da Lua. Motoqueiro Fantasma. Inferno sobre Rodas. Eu não gosto muito desse estilo, não gosto muito desse tipo de história, mas é altamente recomendável para quem gosta de histórias de terror, né? Você vai conhecer o personagem o Motoqueiro Fantasma, o Johnny Blaze, que vendeu sua alma ao capiroto para poder salvar a sua amada e acabou se tornando um espírito de vingança. Sim, o Spawn copiou essa ideia, não o contrário, ok? Porque isso aqui é dos anos 70. Então, Motoqueiro Fantasma, Inferno sobre Rodas, para quem gosta do personagem, para quem gosta do estilo de terror, é uma excelente pedida. Ao contrário de Demolidor caindo em desgraça. Não haveria título mais acertado para essa história do que essa, caindo em desgraça. A famosa fase do Demolidor de armadura. Não, Marvel, não, Panini. Por quê? Por quê? Por quê? Tá? Vamos trocar Demolidor. Quer uma história dos anos 90? Pega aí o Homem de Ferro, War Games. A fase que o Homem de Ferro foi escrito, mas não desenhado, pelo John Byrne. E com desenhos do Romitinha, John Romita Jr., em que ele enfrenta Fing Fang Fung, o Mandarim. Tem o arco Guerra das Armaduras 2. Vamos botar aí o Homem de Ferro, o War Games, ao invés de se caindo em desgraça. Que título apropriado, caindo em desgraça. Geração X, de volta às aulas. Tá? Um outro título derivado da franquia X. Uma outra geração de alunos mutantes, esses um pouco mais esquisitos, um pouco mais estranhos. É interessante, é bom, vale a pena para quem gosta da franquia X. Recomendo. Foi bom, é bom manter aí esse Geração X de volta às aulas, vale a pena. E por fim, Capitão América, Homem Sem Pátria. Aí eu me vi num dilema, sabe? Porque é um título muito bom,
É uma fase muito boa. É Mark Waid escrevendo. É sensacional. Porém, dá para ser melhor. Sabe como seria melhor? O arco Monsters and Men, Monstros e Homens, que é a continuação, lembra que eu falei do J.M. DeMatteis e do Mike Zeck? Eles começam lá naquele encadernado A Primeira Luz da Aurora, mas eles continuam por mais 2 encadernados. Então eu gostaria muito de ver essa fase toda publicada no Brasil. Mesmo gostando do Capitão do Mark Waid, eu queria muito mais ver toda a fase do J.M. DeMatteis e do Mike Zeck com o arco contra ratos, o Barão Zemo e muitas outras coisas, né? Então esse é o meu apanhado, essa é a minha opinião sobre como a coleção Marvel Epic Collection ficaria perfeita. E você faz essa coleção, né? Quais são os seus volumes preferidos? Quais que você gostaria que fossem lançados? Coloque aí no seu comentário, tá bom? E não se esqueça, boas leituras te fazem viajar.